Em termos de contextualização da gestão de pessoas, é importante também a gente entender a questão da legislação trabalhista. E quais são as interfaces entre a legislação e a gestão em si? É claro que a gente sabe que é o desejo, muitas vezes, do empresário, do próprio gestor, de fazer as coisas de um modo diferente. A gente sabe também que a gente se depara com uma legislação trabalhista, e aí às vezes impede até a gente de fazer algumas coisas, e muitas vezes é de interesse também do próprio colaborador, mas infelizmente a gente, assim como é a contabilidade, que tem suas regras, seus impostos, enfim, tem também a parte trabalhista, né, que não tem como a gente não pensar nela. E eu digo assim, ó, a legislação trabalhista para mim é como se fosse um jogo de futebol. Temos o campo aqui, temos a regra, tem o time A, time B, tem a regra. Se eu quiser ganhar o campeonato, se eu quiser entrar no jogo, tem que ser dentro das regras. Se eu não jogar dentro das regras, não vale nada. Assim é também a legislação trabalhista. Você pode pagar do jeito que você quiser, do jeito que o cara queria, tal, mas se você não jogar dentro do jogo, não tem validade. Não vou julgar aqui se é certo ou errado, mas a gente trabalha, infelizmente, tem que trabalhar assim. O que acontece? Você pode vir aqui fazer o jogo mais bonito, o gol mais bonito, pode jogar daqui para cá, fazer o gol, mas se não tem validade, porque você fez fora da regra do jogo. Então a legislação trabalhista, ela funciona mais ou menos assim. Se você quiser entrar em campo, se você quiser ganhar o jogo, tem que seguir as regras. Certo, errado, goste ou não goste, mas infelizmente é assim. Tudo aquilo que você faz fora das regras do jogo não tem validade. Não tem validade é o quê? A pessoa que um dia for julgar você vai dizer assim, você jogou fora das regras, paga a conta. Então é importante assim a gente provisionar a legislação. Toda a minha experiência de vida, o que mais tem levado as empresas a uma ação trabalhista, ou seja, pagar pelo colaborador que já não está mais na empresa, não tem sido você ter jogado fora das regras, e sim não ter feito uma boa gestão. Então, no momento que você faz a gestão dos seus colaboradores bem feita, muitas vezes, mesmo você jogando fora da regra, você não sofre a ação trabalhista. É claro que aqui eu não estou querendo dizer a você que você tem que jogar fora das regras e você não vai ser punido, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que o que leva as pessoas a uma ação trabalhista é muito mais a falta de gestão do que propriamente a você não jogar dentro do jogo. E por que eu falo isso? Porque eu trabalhei numa empresa onde nós tínhamos como pecado mortal, era considerado na nossa regra lá, pecado mortal você não cumprir uma legislação trabalhista. Por exemplo, se eu chegasse a contratar uma pessoa sem a carteira no primeiro dia, eu sabia que no outro dia eu estaria na rua por justa causa. Porque estava determinado no nosso código de ética que era um pecado mortal eu contratar alguém fora da legislação trabalhista. Então a gente já sabia que tinha que pisar na linha. E quando essa empresa fechou, eu acompanhei os processos trabalhistas e eu cansei de ir em 7 audiências trabalhistas no mesmo dia. E eu ficava me perguntando, mas meu Deus do céu, a empresa pagou certinho, pagava tudo, pagava férias, pagava hora extra, batia o ponto, recebia um ótimo salário, tinha plano de saúde, plano odontológico, tudo que vocês imaginam essa empresa tinha. Mas aí um advogado lá descobriu por umas cargas d'água que embaixo do prédio lá tinha um tanque de combustível e daí todo mundo que trabalhava naquele prédio entrou com uma ação trabalhista de periculosidade e as coisas mais absurdas que vocês imaginam. E eu ali assistindo as ações trabalhistas e não podia falar nada.
E eu ficava me perguntando aquilo. Eu falava, meu Deus do céu, se a gente jogava certo, jogava dentro das regras do jogo e com todas essas ações trabalhistas aqui rodando. E eu ficava me perguntando muito. Em contrapartida, eu fiz um trabalho numa outra empresa que era modelo americano. A empresa tinha 17 anos e não tinha sofrido uma ação trabalhista ainda. É modelo americano por quê? Porque era de qualquer jeito, assim. Como é que essa empresa trabalhava? Ela combinava com a pessoa assim, ó, se quer ganhar quanto? Tá? 3 mil reais. Então tá, 3 mil reais é o seu salário. Depois lá o contador acertava como tinha que acertar. Não tinha hora extra, não tinha... o contador fazia a conta legal e ele acordava lá com o funcionário. Então, se quer ganhar tanto, é assim, e fazia a conta de, como a gente costuma dizer a expressão, fazia a conta de padeiro. Então, o que acontece? E essa empresa não tinha sofrido ainda uma ação trabalhista em 17 anos. É claro que para esse empresário já era uma preocupação, porque a empresa dele tinha crescido, o patrimônio dele tinha crescido também, e ele já estava com essa preocupação e me chamou lá para legalizar, enfim, formalizar as coisas para evitar também ações futuras. Mas por que eu trouxe esses dois exemplos? Vocês viram que não foi nem o fazer tudo certo e nem o fazer tudo errado que levou a empresa a sofrer não uma ação trabalhista. Então, eu acredito que na medida que você se preocupar com a gestão, você está muito menos propenso a sofrer uma ação trabalhista do que você não ter gestão. É muito comum, por exemplo, quando as empresas contratam, dizer assim para a pessoa, olha, se você fizer um bom trabalho, eu vou te dar aumento de salário. A pessoa na hora, pim, registrou. Tal dia, tal hora, eu vou ter um aumento. E aí a pessoa não deu no couro. E aí o empresário, o gestor chama ele assim, mas vendeu aquilo que eu esperava. E a pessoa fica pé da vida, sai porta fora, bate a porta e capaz de entrar com uma ação trabalhista. O que significa dizer? O gestor não foi explícito com ele, não explicou o que era trabalhar bem. Isso é fazer gestão. Então, na verdade, ali não foi nenhuma questão de trabalhar legal e ilegal, enfim, mas do acordo que foi feito um com o outro. Então, se tratando de legislação e gestão, tem essas interfaces. Se você quiser ganhar o jogo, jogue dentro das regras. Ponto final. Se você jogar fora das regras, você sabe que pode não ter validade. Mas é importante você entender também que se você fizer a gestão bem feita, mesmo às vezes você jogando fora das regras do jogo, é muito pouco provável que você sofra uma ação trabalhista. Porque a gente sabe que também a legislação muitas vezes nem sempre favorece o empregado. Muitas vezes ele tem lá uma condição, uma característica especial, a esposa dele adoeceu, ele precisa tirar as férias na outra semana, e aí você tem que dar o aviso prévio 30 dias antes. Então, a gente luta muito também com a legislação trabalhista. Mesmo nessa última revisão que teve, que flexibilizou muitas coisas, né, a gente sabe que ainda trabalha com uma legislação bastante inflexível e muitas vezes precisa se fazer algumas coisas no meio do caminho ali que sejam fora das regras do jogo. Então, eu só queria trazer esse contexto que eu acho que é importante em termos de contextualização sobre o que é a gestão de pessoas.